Eu entrevisto agora Sebastião Almeida, ex-prefeito de Guarulhos, por 2 mandatos, deputado estadual, foi também sindicalista, fundador do STAP, que é o Sindicato de Servidores Municipais, e foi metalúrgico, portanto hoje ele está no Sindicato dos Metalúrgicos, do qual ele foi sócio durante longos anos e teve uma militância sindical muito forte também aqui na nossa base. Almeida, você é pré-candidato a deputado federal pelo PDT. Que mensagem você teria primeiro aos metalúrgicos? E olha, eu acho que o processo eleitoral que nós vamos viver, os trabalhadores brasileiros têm que ficar muito atentos. Por quê? Porque a luta sindical, ela também tem os seus limites. Você conquista algumas coisas, mas determinadas ações dependem de legislação. E eu acho que é fundamental os trabalhadores escolherem representantes que têm compromisso com os trabalhadores. Nós estamos vivendo aí um verdadeiro massacre, a destruição daquilo que foi conquistado durante longos e longos anos com a reforma trabalhista, que prejudica imensamente os trabalhadores, e com um discurso enganoso, porque diziam que iam fazer a reforma trabalhista e ia jorrar emprego nesse país. Nós estamos vivendo hoje quase 14 milhões de desempregados, o que significa que a reforma trabalhista não mudou absolutamente, só piorou a vida do nosso povo. E precisamos barrar a reforma da Previdência. O Brasil precisa de reforma? Precisa, mas precisa ser dialogada, precisa ser construída. Uma das questões levantadas pelo nosso diretor Evandro, que é um diretor experiente, é metalúrgico da Sindumel, é quanto à vocação industrial de Guarulhos. É uma cidade que teve muitas e muitas, milhares e milhares de indústrias que vem passando por um processo de esvaziamento industrial. Ele te perguntou, você na qualidade de deputado, que projetos você tem para a industrialização da cidade, manter as indústrias, fortalecer as indústrias já existentes e também na perspectiva de atrair novas empresas. Eu queria então refazer a pergunta do Evandro e que você respondesse o que você pensa sobre esse assunto. Olha, eu acho que mais do que nunca nós precisamos, nesse momento, entender que o Brasil só tem uma saída. Nós precisamos retomar a valorização da indústria nacional. As pequenas e médias empresas são as grandes geradoras de emprego. Agora, a nossa legislação ela continua muito burocrática, muito perversa, muito severa com quem é pequeno empreendedor desse país. E essa é uma realidade que precisa mudar. O próprio BNDES, nós precisamos ter políticas onde o banco público ele tem que ser mais aberto, mais flexível à indústria nacional. Infelizmente, hoje, alguém para conseguir chegar ao BNDES é uma dificuldade tremenda e isso acaba frustrando, às vezes, o desejo, o interesse de quem quer apostar nas cidades. E, obviamente, precisamos ter, em cada município brasileiro, políticas que a gente possa diminuir essa disputa fiscal que existe hoje. Às vezes uma empresa está numa cidade, ela tem isenção de IPTU durante 10 anos, mas ela não tem compromisso de ficar após os 10 anos mais tempo na cidade. Nós precisamos botar isso em lei. As empresas precisam também assumir essa responsabilidade. Como é que você se diferenciará dessa massa de candidatos que, digamos, baterão na nossa porta das casas, irão às portas de fábrica, ocuparão o palanque eletrônico da TV? Olha, eu acho que o principal recado que a população precisa ter é, principalmente, olhar um pouco o histórico de cada uma das pessoas que estão disputando o pleito. Nós precisamos governar um país sempre com olhar para as pessoas. Infelizmente, a gente ainda tem muito no nosso país pessoas que querem governar olhando para, às vezes, grandes obras e esquecendo o ser humano que ali está. Eu acho que, principalmente, o eleitor tem que ficar atento à coerência. Eu, quando prefeito durante 8 anos, sempre garanti a reposição da inflação do período ou, se possível, até um pouquinho mais. Trabalhador da Prefeitura de Guarulhos, em 8 anos do meu mandato, nunca teve um reajuste inferior àquilo que é a inflação do nosso país. Eu acho que essas coisas precisam ser analisadas e sempre medida, inclusive, pelo DIEESE, que é outro fator importante, porque você sabe que índices tem para todo gosto aí dentro do mercado. Nós temos um candidato a presidente da República hoje, que é o Ciro Gomes, que está com uma discussão muito boa sobre o país,
que está com um espírito aberto de buscar a parceria com outras pessoas de bem. O Brasil está descendo uma ladeira, está indo para uma ribanceira, ou a gente ergue a cabeça e vamos apontar novos rumos, ou cada vez mais nós vamos ter um país aprofundando as crises. Eu quero deixar um país melhor para os meus netos, para os meus filhos, e eu acho que esse tem que ser o desejo de todo o povo brasileiro.